Muito boa tarde, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo. É uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual vamos ler no Salmo 103, versículo 19 ao 22, onde diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceis à sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é os anjos de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Vimos nessa escritura que Deus estabeleceu no céu seu trono e que seu reino domina sobre todos. Portanto, no céu está estabelecido o trono de Deus e, consequentemente, está a cidade do nosso Deus, porque o trono está na cidade de Deus, que é a Nova Jerusalém. E há milhões de anjos, os quais estão distribuídos em exércitos celestiais e têm seus arcanjos correspondentes, que são os que estão ao mando dessas hostes celestiais de anjos de Deus. E agora, Deus estabeleceu no céu seu reino, aí está seu trono, e Ele governa sobre toda a criação. Nesse trono celestial é onde Cristo, quando subiu ao céu glorificado, se sentou, do qual Cristo disse que se sentaria à destra de Deus. Portanto, a primeira ocasião em que se sentou no trono celestial de Deus, uma pessoa com um corpo físico, mas glorificado, foi quando Cristo subiu ao céu. Portanto, o que Cristo disse, todo poder me é dado no céu e na terra, tem cumprimento em Cristo sentado sobre o trono do Pai, porque quem é quem tem a autoridade e o poder em o reino? Quem está sentado no trono, o Rei. E Deus perderia seu poder? Não, porque Deus está em Cristo. Portanto, é Deus em Cristo governando os céus e a terra, em Cristo e através de Jesus Cristo. E agora, encontramos que Deus tem milhões de anjos e agora tudo está sujeito a Cristo, que está sentado sobre o trono do Pai. Ele, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, disse: Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Cristo venceu, houve uma luta pelo trono do Pai. O diabo queria se sentar no trono do Pai e ser o instrumento através do qual Deus se manifestasse e governasse toda a criação.
O diabo tinha se apoderado deste planeta Terra quando enganou Adão e Eva, e agora queria conquistar o trono celestial para se sentar nesse trono celestial e governar, ou Deus governar através do diabo, de Satanás. Mas veja, Cristo venceu e foi quem obteve a bênção de se sentar no trono de Deus. Recordem que o diabo sempre esteve buscando sentar-se no trono. Por isso, ele teve essa luta contra Cristo todo o tempo. Mas agora, quem está sentado no trono é Cristo, no trono celestial. E agora a luta é por quem se sentará no trono terreno de Deus, que é o trono de Davi, ao qual Jesus Cristo é o herdeiro. Essa é a luta que há, e essa é a luta que neste tempo final estará se realizando, porque o diabo, através do anticristo, tratará de conquistar o trono terreno de Deus, que é o trono de Davi. Mas há anjos de Deus, milhões de anjos de Deus, que estarão lutando a favor de Cristo e de todo o programa de Cristo, e daquele que se sentará com Cristo no trono de Cristo. Por outro lado, estarão anjos caídos que pertencem ao reino das trevas, o reino do diabo, que foram os que se rebelaram contra Deus com o diabo. Esses estarão lutando a favor de que o anticristo seja quem se sente no trono de Davi. Portanto, vejam onde estará a luta. Será a luta pelo trono de Davi. Assim como a luta foi pelo trono celestial, mas Cristo já obteve a vitória e se sentou no trono de Deus. Veja, e disso é que fala Cristo em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, quando diz: ao que vencer, dali a sentar-se comigo no meu trono. Qual é o trono de Cristo? O trono de Cristo terreno é o trono de Davi. Porque o arcanjo Gabriel, quando falou deste trono de Davi, disse a Virgem Maria da seguinte maneira. Capítulo 1 de São Lucas, versículos 31 em diante, diz: em tu vientre e darás a luz um hijo e llamarás su nombre Jesús. Este será grande e será chamado Hijo del Altíssimo. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E agora, o herdeiro ao trono de Davi é Jesus Cristo, filho da Virgem Maria. E agora Cristo diz: ao que vencer, dar-lhe a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Portanto, assim como Cristo venceu, vencerá aquele que está ordenado por Cristo para sentar-se com Ele no seu trono. Portanto, vencerá e se sentará com Cristo em seu trono. E este trono diz em 1 de Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29. Capítulo 28 de Crônicas, versículo 4 em diante, diz... Vamos ver versículo 5 em diante, para não ler muito. Diz Davi, diz o rei Davi: de todos os meus filhos e muitos filhos me deu o Senhor. Eu creio que é preciso ler o 4.
diz, capítulo 28, verso 4 em adelante, pero Jehová, el Dios de Israel, diz capítulo 28, versículo 4 em diante. O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. A Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. De todos meus filhos, e muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para sentar-se no trono do reino do Senhor sobre Israel. E agora, este planeta Terra e o povo hebreu estão com uma promessa grande. O trono de Deus, do reino de Deus neste planeta Terra, o reino de Deus neste planeta Terra seria dado ao povo hebreu. Portanto, seria um reino contrário ao reino das trevas. E nesse reino estaria o trono de Deus terreno. Portanto, estaria a representação do trono celestial. Seria o trono terreno, desse reino terreno, do reino de Davi. E o trono que representaria o trono celestial seria o trono de Davi. E agora, Salomão foi quem sucedeu o rei Davi nesse reino e se sentou no trono de Davi. E agora, no capítulo 29, no capítulo 29, versículos 22 em diante, diz, quando deram por segunda vez a investidura ao rei Salomão, diz, comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e pela segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor para ser príncipe, e a Zadok para ser sacerdote. Assim Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai. Prosperou e todo Israel lhe prestou obediência. E agora, em que trono se sentou o rei Salomão? Se sentou no trono do Senhor sobre Israel. Ou seja, o trono de Deus, sobre o qual Deus estaria governando o povo hebreu. Foi o trono de Davi, e nesse trono se sentou Salomão para ser instrumento de Deus, para Deus, através do rei Salomão, governar sobre o povo hebreu. Portanto, seria um rei que reinaria, governaria para quem? Para Deus. Não para si mesmo, mas para Deus. E agora, encontramos que esse reino depois foi dividido, foi rompido, 10 tribos passaram a Jeroboão, um descendente de Efraim. E por que não passou a outro rei ou a outra pessoa? Porque Efraim é quem tem a primogenitura. E antes estava tudo em um só reino. Mas agora Deus dividiu o reino em dois. E agora está o reino do norte com 10 tribos, encabeçado por Jeroboão, descendente de Efraim. E está o reino do sul com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Portanto, agora o reino está dividido desde os dias do filho de Salomão, Roboão. Porquanto Salomão pecou diante de Deus, estabelecendo para suas mulheres templos pagãos, onde adoravam deuses pagãos, e Deus se aborreceu
com Salomão, y entonces e então trajo trouxe grandes grandes guerras contra Salomão. Dois adversários foram levantados contra Salomão, foram levantados por Deus, e depois ele não rompeu o reino nos dias de Salomão por amor a Davi, mas disse: mas nos dias de teu filho, Roboão, será rompido o reino. E aí foi rompido. Dado uma parte do reino, a maior foi dada a Jeroboão. Vem, somente em espanhol, certamente se acrescenta o G, J-E, e então temos o nome do outro rei. E o G, J-E, tem a ver com o nome de Deus, porque é Jeová. Vem? E agora encontramos algo aí, mas vamos deixar quietinho. Encontramos que Jeroboão também tinha a promessa de que o seu reino permaneceria para sempre, ou seja, para ele e para a sua descendência. Se permanecesse firme, cumprindo os mandatos divinos e não adorando deuses alheios. Ou seja, servindo ao único Deus verdadeiro, que é o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Criador dos céus e da terra. Mas por um assunto político, para que o povo não fosse adorar em Jerusalém, porque a parte religiosa ainda estava em Jerusalém. O templo, a adoração, e fazer os sacrifícios lá, e também levar os dízimos e as ofertas. E então Jeroboão quis tirar isso, e ao invés de atuar em uma forma correta, conforme a palavra de Deus, ao mesmo, ou o mesmo que falou e disse que Deus lhe daria 10 tribos, a esse profeta, ele tinha que ir e perguntar: agora, como vamos realizar a parte religiosa? Ore a Deus para que nos diga agora como vamos servir a Deus e ter a parte religiosa na forma correta. Mas ele, do seu próprio coração, inventou uma data para fazer o sacrifício, mas estabelecendo 2 bezerros de ouro, um em Dan e o outro em Efraim. Consequentemente, isso desagradou a Deus, porque este assunto do bezerro de ouro que estabelece ou coloca Jeroboão em Efraim e o outro em Dan é o mesmo do bezerro de ouro que formou, construiu Arão a pedido daqueles líderes que o obrigaram a fazer um bezerro de ouro para o povo. O bezerro de ouro é uma imagem, uma representação física do Deus da Babilônia, que é Nimrod, e que em outras nações tem outro nome. É o mesmo Nino, Deus Nino, o qual está representado em um bezerro com chifres, ou em um touro com chifres. Mas disso não vamos falar agora. Agora vejam, porque Deus se aborreceu tanto quando Arão e algumas pessoas prepararam um bezerro de ouro ao qual o povo adorou. E aqueles líderes que se levantaram contra Moisés disseram ao povo:
Eis os deuses, teus deuses que te tiraram do Egito. Ou seja, estavam dando a glória dessa liberação a quem? Ao Deus babilônico e não ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o Deus babilônico, que é o próprio diabo, o próprio Satanás, representado em Nimrod, e depois vai mudando de nome. Vai mudando de nome, como também o cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, vai mudando de cores também. Mas é o mesmo cavalo, a mesma besta. E agora, esse Deus babilônico vai mudando de nomes nas diferentes nações. Mas isso vamos deixar quietinho, porque isso não é para tocá-lo agora. Somente temos que entender que essa religião babilônica foi respaldada pelos anjos das trevas, porque é a religião do diabo. A religião de adoração ao diabo, a religião do reino do diabo. Todo reino tem que ter a parte política e a parte religiosa também. E agora encontramos que esse Deus representado no bezerro ou touro com chifres é o Deus das fortalezas, do qual o profeta Daniel fala, e ao qual o anticristo servirá todo o tempo. Mas o povo de Deus, os escolhidos de Deus, servem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Criador dos céus e da terra. Agora, vimos que esteve todo o tempo na terra, assim como no céu esteve uma guerra entre Cristo e o diabo, entre Deus e o diabo, e entre a religião do diabo, de adoração ao diabo, e a verdadeira religião e adoração a Deus. Essa luta esteve todo o tempo. Essa foi a mesma luta que houve entre Caim e Abel. Portanto, neste tempo final, esteve também durante as diferentes eras da igreja, encontramos que quando Deus determinou que haja uma mudança nesse reino das trevas, enviou os seus anjos, como o arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel, e lutaram contra as hostes espirituais que estavam respaldando esses reinos terrenos, e venceu o arcanjo Gabriel com a ajuda do arcanjo Miguel, e veio a mudança. Porque mesmo que o diabo tenha o reino, ainda com tudo isso está sujeito ao reino de Deus e ao trono de Deus. Agora, isso é como encontramos em muitas nações. Há muitas formas que realizam algumas ações, que algumas nações realizam, mas com tudo isso encontramos que quase todas as nações ou todas as nações estão sujeitas à ONU. E quando a ONU diz, essa nação não pode continuar com isso que está fazendo, o que faz? Manda exércitos e derrubam o governo que há e estabelecem um governo democrático. Vem? Porque todas as nações estão sujeitas às Nações Unidas, mesmo que haja algumas que não entraram nas Nações Unidas, mas essas que não entraram, até se as Nações Unidas querem fazer algo contra elas, também podem fazer. Agora, quanto mais o reino de Deus
Deus, desde seu trono, determina o que ele vai fazer em cada etapa do reino das trevas e do reino de Cristo. Portanto, Deus está vendo todas as coisas e tem exércitos poderosos com arcanjos poderosos para executar a ordem divina. Desde o trono de Deus saem essas ordens divinas. Agora, porquanto no céu se está vivendo o dia de salvação, o dia de misericórdia, encontramos que aparentemente Deus não fez nada em uma escala maior contra o reino das trevas. Esperem que Cristo termine sua obra de intercessão e saia do trono do Pai e faça sua obra de reclamação. Já então não haverá sangue no trono de intercessão e então Deus olhará, verá, julgará e condenará. Mas enquanto há sangue no céu no trono de Deus, o trono de intercessão, Deus olha a raça humana e a vê sem pecados, porque estão cobertos pelo sangue de Cristo e Deus olha através do sangue de Cristo. Mas quando já não houver sangue no trono de intercessão, Deus olhará e então verá, julgará e condenará. E isso dará lugar à grande tribulação e aos juízos da grande tribulação sobre o reino das trevas. Portanto, os anjos de Deus estarão intervindo aí, como intervieram para a destruição de Sodoma e de Gomorra. Vem, são os anjos da destra de Deus, os arcanjos Miguel e Gabriel, são os anjos que estão frente a todo o programa divino de cada tempo. E, consequentemente, quando foi visto Elohim com seus arcanjos Gabriel e Miguel na terra, algo grande ia acontecer, mas também uma bênção grande vinha para Abraão, a confirmação do filho prometido. Mas depois viria o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra e deixariam de existir. E para o tempo final, Cristo disse que o Filho do Homem vem com seus anjos e então recompensará cada um segundo forem as suas obras. São Mateus capítulo 16, versículos 26 ao 28. E São Mateus capítulo 24, versículo 30 ao 31, também diz que o Filho do Homem vem na glória de seu Pai. Diz que vem em uma nuvem. E diz que enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. São os anjos que recolherão o trigo no celeiro de Deus. Aí estarão os arcanjos Miguel e Gabriel presentes com seus exércitos celestiais para respaldar todo o programa divino e para respaldar o instrumento que Cristo terá em sua igreja neste tempo final. Portanto, ele poderá dizer, como disse Eliseu ao seu servo: são mais os que estão conosco do que os que estão contra. Esse será um profeta maior que o próprio Eliseu. E será um profeta dispensacional, ao qual estarão respaldando os exércitos celestiais com seus arcanjos comandantes. Portanto, não temais manada pequena, porque ao Pai lhe agradou dar-lhes o reino. Portanto, este reino terreno
será dado a Cristo e à sua igreja. E o diabo já estará fechado no abismo, e todos os instrumentos do diabo estarão também fechados, presos lá, na quinta dimensão. E a besta e o falso profeta, o anticristo, estarão onde? Lá dentro da quinta dimensão do abismo. Estarão colocados lá, nesse lago de fogo, onde será lançado depois o diabo, depois do reino milenial. Mas para o reino milenial, o diabo estará fechado, preso no abismo. Consequentemente, haverá paz na terra, e o reino de Davi e o trono de Davi serão restaurados. E, consequentemente, a monarquia estará restaurada e estará fundida com a teocracia. E então haverá bênção e paz para o povo hebreu e para todas as nações que estarão vivendo nessa terra. Haverá uma ordem religiosa e uma ordem política também. Ou seja, que na ordem ou no reino do Messias Príncipe estará uma ordem política e uma ordem religiosa estabelecida. Portanto, neste reino do Messias, continuarão os anjos de Deus trabalhando no campo ou no mundo invisível ou espiritual, mas serão vistos pelos escolhidos de Deus, porque já terão as duas consciências juntas e terão o corpo físico glorificado. Portanto, a dimensão dos anjos já será tão visível aos escolhidos de Deus que será como olhar e estar olhando os seres humanos aqui e levantar um pouco a vista e ver os anjos também. Portanto, as duas consciências estarão juntas em todos os filhos e filhas de Deus, em todos os que serão transformados neste tempo final. E, consequentemente, todos seremos iguais a Cristo e aos profetas, com as duas consciências juntas. Agora, os anjos de Deus estão a favor de Cristo e sua igreja. E o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os defende, ou seja, o corpo angelical de cada crente em Cristo. Cada crente em Cristo tem um corpo angelical. Portanto, estamos bem acompanhados e bem protegidos. E você não se vai daqui da terra, não vai morrer fisicamente até que Deus diga quando você tem que ir. E será levado ao paraíso se tiver que ir, mas dizemos como Paulo, queremos o melhor permanecer aqui e não perdermos este tempo de luta, que vai aumentar, mas sabemos que da parte de Deus temos a promessa da grande vitória no amor divino. A batalha vai ser quando vier o aperto, aí já começará a batalha, mas iremos no meio do aperto. Vamos ser transformados e levados com Cristo e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos obter a grande vitória no amor divino. E depois Deus destruirá com os seus anjos o reino das trevas, sob os ministérios das duas oliveiras. E vamos deixar isso quietinho aí, para não dar muita informação sobre todas essas coisas, para que assim ninguém trate de imitar ou ninguém tente impedir o cumprimento do programa de Deus. Recordem vocês que um exército, quando está em tempo de guerra, não pode estar explicando as técnicas ou táticas que vai usar
nessa guerra. Somente Somente os grandes generais conhecem todas as táticas que vão usar. E o resto, o que faz é obedecer às ordens que vêm de cima. Dizem os grandes generais que as guerras se ganham ou se perdem onde? Algumas vezes pensam que no campo de batalha. Não. Na mesa, onde se planejam, são planejadas essas guerras e as táticas que vão ser usadas nessas guerras. E nessa guerra, batalha que está assinalada para este tempo final, Deus já desenhou tudo o que vai fazer. E Deus já ganhou. Sobre a mesa, já ganhou a batalha, já está ganha. Agora, o que falta é realizar, e o resultado será o que Deus viu desde antes da fundação do mundo. A vitória para Cristo e sua igreja. E os anjos de Deus estarão aí, presentes, porque está dito que será como nos dias de quem? De Noé e como nos dias de Ló. E estiveram presentes ali, nesses dias, os anjos de Deus. Nos dias de Ló, que foram os dias de Abraão também, mais claramente, aparecem manifestados visitando Abraão e depois visitando Ló. Estes são dias como os dias de Noé, como os dias de Ló. Assim será a vinda do Filho do Homem, disse Cristo, e vem com seus anjos e, consequentemente, com milhões de anjos sob o comando dos arcanjos Miguel e Gabriel. O reverendo William Branham disse, quando é visto Gabriel, algo grande vai acontecer. Ele disse, o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. A quem anunciou? Ao sacerdote Zacarias e depois à Virgem Maria. E depois com as hostes celestiais, esse arcanjo, com essas hostes celestiais, cantando e com seus instrumentos, esses coros angelicais, esteve também anunciando o nascimento do Messias. Portanto, para o tempo final, diz o reverendo William Branham, o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, tocou a trombeta, ou seja, tocou a trombeta na primeira vinda de Cristo e tocará a trombeta na segunda vinda de Cristo, anunciará a segunda vinda de Cristo. É voz de quê? De arcanjo. Aí o tem. Estava prometido. E assim será cumprido. Os arcanjos Miguel e Gabriel estarão no meio da igreja, primeiro e depois com o povo hebreu, para a grande vitória no amor divino. Nosso tema foi os anjos de Deus. Vejam, também para a ceifa, a colheita. Cristo diz que no tempo da ceifa da colheita, que diz que é o fim do século, enviará seus anjos. Vê? Este é o tempo dos anjos de Deus, dos anjos do Filho do Homem, porque este é o tempo para a colheita, este é o tempo para tirar a rede com peixes e separar os peixes bons dos peixes maus e separar o trigo do joio. E assim, conforme a como Cristo disse, tem que acontecer. Este é o tempo dos anjos de Deus. No meio da igreja do Senhor Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu. Os anjos de Deus. Esse foi nosso tema para essa ocasião.
E se querem um pouquinho mais, Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar dessas coisas nas igrejas. Portanto, este é o tempo do anjo do Senhor Jesus Cristo com os anjos de Deus, para a bênção da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sempre estiveram os anjos de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo e esteve o anjo do Senhor Jesus Cristo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas para este tempo final, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é um espírito de profeta lá em Apocalipse, estará em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E com ele estarão acompanhando hostes de anjos celestiais. E os arcanjos Gabriel e Miguel estarão presentes no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, respaldando o anjo do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os anjos de Deus. Bom, Miguel já está por aqui. Também tivemos os 7 anjos, não é? Das 7 eras. Um anjo é um mensageiro. O mensageiro de Deus enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Os mensageiros que Cristo enviou à sua igreja, os diferentes mensageiros, são mensageiros, anjos mensageiros, homens mensageiros de Deus. Bom, já temos o nosso irmão e amigo reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. Deus os abençoe e guarde a todos.